Oi pessoal, bora lá, vamos seguir com o nosso estudo do livro Xamã Urbano de Serge King, um estudo da filosofia runa, do xamanismo Kahuna. A gente está estudando o Groki, né? Que é aquela técnica onde você se mistura, você se mimetiza com um determinado elemento, a fim de promover mudanças, né? Transformações, curas, aprendizados para nós próprios. E estamos aqui, a gente falou sobre o Groki com a água na última aula e hoje a gente vai falar sobre o Groki com pedras, porque ele chama, são os elementos, né? São vários elementos. E esse aqui é o elemento pedra dentro dessa filosofia. Alguns dos meus alunos têm dificuldade em realizar o processo do Groki com pedras, porque elas parecem sólidas demais. Gente, eu amo o mundo mineral. Eu sou apaixonada pelo mundo mineral. É uma diversidade de pedras, de cores, de densidades, de vibrações. Eu acho lindo demais, eu acho Deus muito caprichoso. E aí, então ele vai ensinar esse Groki aqui, né? Eu acho que muitas vezes eles tentam fundir o seu corpo físico com elas, ao invés de fundir os seus espíritos. E é claro, isso lhes parece sufocante e rígido, quando não impossível. Então você tem que, quando for fazer a experiência do Groki com as pedras, tem que lembrar que você é um ser espiritual e você vai se fundir espiritualmente com a energia da pedra. Você vai entrar na alma da pedra, na energia da pedra, né? Uma coisa um pouco mais sutil, não é tão denso. Eu costumo lembrá-los que a pedra é viva e que, de sua forma, é apenas um padrão de energia. Aqui, ó, tá vendo? A forma da pedra é apenas um padrão de energia. Lembra? Tudo é energia. Tudo é energia. O objetivo não é mover o corpo para dentro da pedra, mas deixar que o corpo energético assuma o padrão energético da pedra. Isso parece funcionar melhor. Tudo está interligado, os fenômenos naturais da Terra não ocorrem independente da humanidade. A natureza realiza seu trabalho sozinha, com ou sem a presença dos seres humanos. Mas, quando esses estão presentes, sempre fazem parte de todos os processos da natureza. O intercâmbio provém das energias das emoções humanas. Essas emoções, positivas ou negativas, não causam os fenômenos naturais, mas podem desencadeá-los ou retardá-los. Então, as nossas emoções, a nossa influência emocional e vibracional não causa os fenômenos da natureza, mas pode interferir, pode influenciar os fenômenos da natureza. Quando um ser humano é afetado, certamente há um ser humano envolvido. Por causa dessa relação, quando um xamã muda um evento natural, ele também está mudando as emoções humanas envolvidas no evento. Esse tipo de cura indireta, muitas vezes, é mais fácil de realizar e mais eficaz do que tentar trabalhar com os próprios seres humanos, especialmente num grupo como o de um vilarejo, cidade ou região. Então ele coloca aqui, ó, os terremotos são um objeto de estudo bastante interessante. Em áreas habitadas por seres humanos, eles estão diretamente relacionados a pressões sociais. Quando há muita pressão social numa área propensa a terremotos, qualquer mudança súbita na sociedade ou no meio ambiente pode desencadear um terremoto. Eu queria dar um exemplo agora, gente. Por que sempre chove em finados? Eu sempre vejo chover em finados.
Eu acho que é porque a gente entra um pouquinho numa energia de melancolia, de saudade, de tristeza. E aí tudo fica meio cinzinha. A Mãe Natureza manda umas águas para ajudar a gente a lavar as nossas emoções. Eu entre parênteses aqui. Mesmo se a mudança for positiva. Então vamos lá. Mantendo uma antiga tradição de que o terremoto sempre previa a morte de um imperador, a China sofreu terremotos devastadores no verão anterior à morte de Mao Tse-tung. Quando o Shah do Irã foi deposto, foi acometido por terremotos devastadores. Na noite em que a rainha do Havaí, Liliuokalani, foi deposta, a cidade de Honolulu foi sacudida por um estranho terremoto. Na Armênia ocorreu um terrível terremoto no momento exato em que o primeiro-ministro soviético discursava na ONU, falando de mudanças sociais. Em 1987, depois de um verão muito seco, um outono de grandes incêndios florestais e um inverno precoce, de nevasca nas estradas, Los Angeles foi vítima de um forte terremoto. Talvez no futuro engenheiros sociais sejam capazes de prever terremotos com mais precisão do que qualquer outro grupo profissional. Como xamãs, podemos trabalhar para aliviar a pressão em áreas instáveis antes de terremotos, né? É tão lindo esse papel do xamã, né? Porque o xamã é um curador, né? O que é um curador? É um harmonizador, um conciliador, um mensageiro, né? Um mensageiro dos deuses, um harmonizador. E aí, quando você tem essa relação com a Mãe Natureza, olha que coisa linda. Então, um xamã, ele pode ajudar a aliviar a pressão em áreas instáveis antes de um terremoto. E podemos aliviar a pressão depois desse terremoto, a fim de reduzir os efeitos dos choques posteriores. Se houvesse um exército de xamãs conscientes do seu próprio poder, poder das suas vibrações e como podem influenciar, né? Esses eventos todos que acontecem, que coisa linda que ia ser nesse mundo. Para fazer isso com Grokin, devemos entrar no espírito da pedra, fundirmos com o leito de rocha sob uma locação específica, relaxar suavemente e nos acalmar. As erupções vulcânicas podem ser trabalhadas de forma semelhante. Ao nos fundirmos com a lava derretida, podemos mudar a direção do seu fluxo, torná-lo mais lento e esfriá-lo e solidificá-lo. Aliás, falando nisso, não trabalhamos inicialmente com a erupção relativamente pacífica do Kilauea, na grande ilha do Havaí, porque além de destruir e ameaçar algumas estradas, casas e edifícios que se encontravam no caminho do fluxo da lava, que já era conhecido, e produzir um pouco de fumaça vulcânica, o seu único efeito foi do aumento do tamanho da ilha. Como elemento pedra, podemos incluir qualquer material considerado sólido e inanimado. Então, ele quer dizer como a visão que eles têm, né, do elemento pedra. Qualquer material considerado sólido e inanimado. Por exemplo, metal, plástico, madeira cortada, vidro, mesmo quando são componentes de uma máquina, realizando o Grokin, mudando o padrão a fim de se obter uma maior harmonia, conseguir bons resultados de cura com motores e computadores. Você pode se fundir, ter uma empatia profunda com seu computador, entrar na energia do seu computador, sentir onde está o problema e mandar uma intenção de resolução, de harmonização. Às vezes ele está muito cansado, às vezes tem enfim,
Você vai descobrir quando você fizer, tem que praticar. A prática, o processo do Growking com pedras. Realize o Growking em algumas das áreas fisicamente instáveis do mundo, como Beijing, Tóquio, Los Angeles, São Francisco, a Cidade do México, Cairo e Teherã, e alivie a pressão por baixo delas. Realize o Growking com um objeto, talvez uma escultura, uma ferramenta, uma máquina. Tente curá-la, então aprender com ela. O processo com as pedras pode ensinar o seu unirripile, ou subconsciente, a natureza da força, da estabilidade, ajudá-lo a aprender mais sobre geologia e cristais. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu já falei que eu adoro pedras, eu me cerco das pedras. Eu acho lindo, eu fico encantada. E uma vez eu comprei uma pedra para mim, que era um quartzo fumê, né? E eu não sabia exatamente como que eu ia usar aquela pedra, como que eu ia me relacionar com aquela pedra para ela me trazer equilíbrio, harmonia e cura para as minhas questões internas, né? A gente acredita dentro do xamanismo que existem os elementais na natureza e as pedras têm um elemental também que vive ali dentro. Então é importante você se relacionar com aquele elemental que está ali. Elemental, ele cria a forma, ele cria a matéria, né? É uma energia, pode ser considerado um outro ser que forma a matéria, aglutina a matéria, né? Então, eu falei, eu vou fazer um Growking com essa pedra para eu sentir como que ela pode, porque ela tinha um formato muito interessante, ela era lisa e arredondada de um lado e do outro lado ela era uma pedra bruta, né? Então eu fiz aquele Growking e, nossa, foi uma experiência tão interessante, porque a mente da gente, ela vai interpretar as coisas, cada pessoa tem um universo interior, tem um sistema de crenças, tem toda uma bagagem, né, psíquica e arquetípica, de acordo com a tua herança, de acordo com a tua genética, né, tua herança familiar, de acordo com a tua cultura, o meio que você está inserido, né? E eu via, quando eu fazia o Growking ali com aquela pedra, eu via caixão, você acredita? Caixão. E eu via cruzes, né? Nossa, que energia é essa, né? Uma energia mais, uma coisa meio sombria. Aí eu fui entender, não, é uma pedra que para mim vai funcionar como uma pedra de limpeza. Ela carrega dentro dela a morte e renascimento, a transmutação, a limpeza, né? E para mim é impressionante, gente. Aquela pedra é uma pedra abençoada. Ela fica na cabeceira da minha cama e ela funciona para mim como uma pedra de limpeza. Quer dizer, a minha mente associa a morte, podia ter visto uma caveira, sei lá o que, mas é um caixão. Porque é a minha cultura, né? A gente vive num mundo cristão, não sei, né? A gente tem essas tradições e minha mente interpretou a sabedoria que ela quis me transmitir, né? Com esses símbolos, né? Então, pode ser que quando você faz o seu processo de Growking, para você perceber qual a sabedoria que esse elemento tem para me trazer, pode ser que venha para você como imagens, pode ser que venham como frases, pode ser que venha como sentimentos, sensações, pode ser que venha como pacote de energia, pacote vibracional, e você percebe aquele pacote vibracional e vem uma série de informações, né, junto com aquele pacote vibracional. É difícil de explicar, porque você tem que vivenciar, você tem que fazer suas práticas, e aí você vai aprofundar suas percepções, vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Mas cada pessoa tem uma relação, né, uma maneira de compreender esse universo psíquico, vibracional de uma maneira diferente, né? E para mim vem muito também
né? Vem muito dessa forma também como símbolos, né? E os símbolos carregam informação neles, né? Carregam energia, informação, carregam vibração, né? Então, essa pedra está na cabeceira da minha cama. E acho que foi uma experiência mais interessante, porque assim, as outras pedras, é que ela exatamente eu não sabia como que ela podia me ajudar, né? Porque tá muito claro, o quartzo rosa, o que ele trabalha, né? Um citrino que ele trabalha, e tem inúmeras outras pedras tão maravilhosas, nossa. Eu adoro aquela pedra malaquita, acho que ela tem um verde tão lindo, né? A malaquita, a ametista, diamante. Você sabia que o diamante está relacionado com seu self, com seu eu superior, né? O brilho do diamante, a lapidação do diamante que é feita naquela pedra, ela nos remete a uma luz tão maravilhosa, tão linda, né? E ela, para nossa psique, na maioria das pessoas, ela nos conecta com a energia do nosso eu superior, da nossa centelha divina, do nosso self, né? Da totalidade do nosso ser, enfim. Mas vamos continuar aqui com o nosso querido xamã urbano, né? Então, quando for fazer o grok com as pedras, faça, experimenta, pedir, se fundir, se mimetizar com o espírito da pedra, do mineral, e para que ele ensine para o seu Nirpili a natureza da força, da estabilidade, e para ajudá-lo a aprender mais sobre esse universo da geologia e dos cristais. Então é isso, gente. Na semana que vem a gente vai falar sobre Groking com a energia do fogo, tá? Não vou fazer uma aula muito extensa, pelo seguinte, porque precisa praticar. Então, vamos falando um de cada vez, porque aí essa semana você pratica, né? A tua fusão, teu mimetismo, tua empatia, tua conexão profunda com o espírito das pedras. E lembra que ele falou aqui, né? Que pode ser metal, pode ser plástico, pode ser madeira cortada, pode ser vidro. Às vezes você tem plástico, né? É polêmico isso, interessante, né? Como ele coloca como também um elemento, faz parte da vida, da natureza, enfim. E ele coloca como elemento pedra. Às vezes você tem um objeto de plástico na tua casa, é um símbolo, sei lá, ele tem um formato interessante, diferente, é uma imagem, é um animal, não sei. Tenta fazer um groking com ele, sentir, né? O que ele representa para você, né? Madeira cortada, vidro. E a experiência dos equipamentos eletrônicos também é interessante, né? Você entrar na energia de um equipamento eletrônico e procurar trazer harmonia, equilíbrio, cura para um equipamento eletrônico. Eu já tive experiências assim, gente. Eu já tive experiências assim. Aliás, nossa, é muito engraçado. Às vezes a impressora para de funcionar, o computador para, eu converso com ele, falar descansa um pouco, tá? Ele volta a funcionar depois, é muito interessante. Imagina fazendo um trabalho profundo desse como o Groking, então. Mas é isso. Olha, tenha uma ótima semana. Fique com Deus, tá bom? Um grande aloha. Até semana que vem. Tchau, tchau.